Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 7, verso 8. Após compilar e revisar o Srimad Bhagavatam, o grande sábio Vyasadeva ensinou a seu próprio filho, Sri Shukadeva Goswami, que já estava ocupado em autorrealização. Significado: o Srimad Bhagavatam é o comentário natural sobre os Brahma Sutras, compilados pelo mesmo autor. Este Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra, destina-se àqueles que já estão ocupados em autorrealização. O Srimad Bhagavatam é de tal natureza que introduz a pessoa de imediato no caminho da autorrealização simplesmente por ouvir seus tópicos. Embora seja especialmente destinado aos Paramahamsas, ou àqueles que estão totalmente ocupados em autorrealização, ele penetra também nas profundezas dos corações daqueles que sejam homens mundanos. Os homens mundanos estão todos ocupados em gozo dos sentidos. Mas mesmo tais homens encontrarão nesta literatura védica a medida remediadora para suas doenças materiais. Shukadeva Goswami foi uma alma liberada desde o momento em que nasceu, e seu pai ensinou-lhe o Srimad Bhagavatam. Entre os acadêmicos mundanos, há alguma divergência de opinião quanto à data da compilação do Srimad Bhagavatam. É certo, contudo, com base no texto do Bhagavatam, que este foi compilado antes do desaparecimento do rei Parikshit e após a partida do Senhor Krishna. Quando Maharaj Parikshit estava governando o mundo como rei de Bharatavarsha, ele castigou a personalidade de Kali. De acordo com as escrituras reveladas e com os cálculos astrológicos, a era de Kali está no seu ano 5000. Portanto, o Srimad Bhagavatam foi compilado há não menos que 5000 anos atrás. O Mahabharata foi compilado antes do Srimad Bhagavatam, e os Puranas foram compilados antes do Mahabharata. Esta é uma estimativa da data de compilação das diferentes literaturas védicas. A sinopse do Srimad Bhagavatam foi dada antes das descrições detalhadas, sob a instrução de Narada. O Srimad Bhagavatam é a ciência para seguir o caminho de Nivritti Marg. O caminho de Pavriti Marg foi condenado por Narada. Este caminho é o da tendência natural de todas as almas condicionadas. O tema do Srimad Bhagavatam é a cura da doença materialista do ser humano, ou a cessação completa das dores da existência material. Verso 9. Sri Shaunaka perguntou a Suta Goswami: Sri Shukadeva Goswami já estava no caminho da autorrealização, e assim ele estava satisfeito consigo mesmo. Então, por que deu-se ao trabalho de submeter-se ao estudo de tão vasta literatura? Significado: as pessoas em geral alcançam a perfeição máxima da vida ao cessarem suas atividades materiais e fixarem-se no caminho da autorrealização. Aqueles que sentem prazer no gozo dos sentidos, ou aqueles que estão fixos em assistência social material corpórea, chamam-se karmis. Entre milhares e milhões de tais karmis, pode ser que um se torne um Atmarama através da autorrealização. Atma significa eu, e Arama significa sentir prazer. Todos buscam prazer mais elevado, mas o padrão de prazer de uma pessoa pode ser diferente do padrão de outra.
Portanto, o padrão de prazer desfrutado pelos karmis é diferente daqueles dos Atmaramas. Os Atmaramas são completamente indiferentes ao desfrute material, sob todos os aspectos. Srila Shukadev Goswami já alcançara aquele estágio, e ainda assim foi atraído a submeter-se ao trabalho de estudar a grande literatura Bhagavatam. Isso significa que o Srimad Bhagavatam é um estudo de pós-graduação, mesmo para os Atmaramas, que superaram todos os estudos do conhecimento védico. Verso 10. Todas as diferentes variedades de Atmaramas, aqueles que sentem prazer no Atma, ou o eu espiritual, especialmente os estabelecidos no caminho da autorrealização, apesar de estarem livres de todos os tipos de cativeiro material, desejam prestar serviço devocional imaculado à personalidade de Deus. Isso significa que o Senhor possui qualidades transcendentais e, por isso, pode atrair todos, inclusive as almas liberadas. Significado: o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu explicou este Shloka Atmarama muito vividamente diante de seu principal devoto, Srila Sanatana Goswami. Ele aponta 11 fatores no Shloka, a saber: 1. Atmaramaha, 2. Munayaha, 3. Nigrantaha, 4. Api, 5. Cha, 6. Urukrame, 7. Kurvanti, 8. Ahaitukim, 9. Bhaktim, 10. Itam Bhuta Gunaha e 11. Harihi. Segundo o dicionário de sânscrito Vishva Prakasha, há 7 sinônimos para a palavra Atmarama, que são os seguintes: 1. Brahman, a verdade absoluta. 2. Corpo. 3. Mente. 4. Esforço. 5. Resistência. 6. Inteligência. E 7. Hábitos pessoais. A palavra Munayaha refere-se a 1. Aqueles que são pensativos. 2. Aqueles que são graves e silenciosos. 3. Ascetas. 4. Os persistentes. 5. Mendicantes. 6. Sábios. E 7. Santos. A palavra Nigrantaha transmite estas ideias. 1. Aquele que está liberado da necessidade. 2. Aquele que não tem ligação com preceitos escriturais, isto é, que está livre das obrigações, das regras e regulações mencionadas nas escrituras reveladas, tais como ética, Vedas, filosofia, psicologia e metafísica. Em outras palavras, os tolos, iletrados, safados, etc., que não têm ligação com os princípios regulativos. 3. Capitalistas. E também, 4. Aqueles que estão sem um tostão. Segundo o dicionário Shabdakosha, o afixo ni é usado no sentido de 1. Certeza, 2. Contagem, 3. Construção e 4. Proibição. E a palavra grantha é usada no sentido de riqueza, tese, vocabulário, etc. A palavra urukrama significa aquele cujas atividades são gloriosas. Krama significa passo. Esta palavra urukrama especificamente indica a encarnação do Senhor como Vamana, que cobriu todo o universo com passos incomensuráveis. O Senhor Vishnu é poderoso,
e suas atividades são tão gloriosas que ele cria o mundo espiritual através de sua potência interna e o mundo material através de sua potência externa. Através de seus aspectos onipenetrantes, ele está presente em toda parte, como a verdade suprema. E, sob seu aspecto pessoal, ele está sempre presente em sua morada transcendental de Goloka Vrindavan, onde manifesta seus passatempos transcendentais em toda a sua variedade. Suas atividades não podem ser comparadas às de ninguém mais, e por isso a palavra Urukrama aplica-se única e exclusivamente a ele. De acordo com a regência verbal em sânscrito, Kurvanti refere-se a fazer algo para outrem. Portanto, isso significa que os Atmaramas prestam serviço devocional ao Senhor, não por interesse pessoal, mas para o prazer do Senhor, Urukrama. Hetu significa causal. Há muitas causas para a satisfação dos sentidos de alguém, e elas podem ser classificadas principalmente como desfrute material, poderes místicos e liberação, que são geralmente desejados por pessoas progressistas. Quanto aos desfrutes materiais, eles são inumeráveis, e os materialistas estão ansiosos por aumentá-los cada vez mais, porque estão sob a influência da energia ilusória. Não há fim para a lista de desfrutes materiais. Tampouco pode alguém no universo material ter todos eles. Quanto aos poderes místicos, são 8 ao todo, tais como tornar-se o mais diminuto em forma, tornar-se sem peso, ter qualquer coisa que se deseje, dominar a natureza material, controlar outros seres vivos, lançar globos terrestres no espaço exterior, etc. Esses poderes místicos são mencionados no Bhagavatam. As formas de liberação são em número de 5. Portanto, devoção imaculada significa serviço ao Senhor, sem desejo dos benefícios pessoais acima mencionados. E a poderosa personalidade de Deus, Shri Krishna, pode ficar plenamente satisfeita com tais devotos imaculados, livres de toda espécie de desejos, de benefícios pessoais. O serviço devocional imaculado ao Senhor progride em diferentes estágios. A prática de serviço devocional no campo material tem 81 qualidades diferentes. E acima de tais atividades está a prática transcendental de serviço devocional, que é uma só e chama-se Sadhana Bhakti. Quando a prática imaculada de Sadhana Bhakti amadurece, transformando-se em transcendental amor ao Senhor, o transcendental serviço amoroso ao Senhor começa gradualmente a desenvolver-se em 9 estágios progressivos de serviço amoroso, sob os títulos de apego, amor, afeição, sentimentos, afinidade, adesão, seguimento, êxtase e intensos sentimentos de saudades. O apego de um devoto inativo desenvolve-se até o estágio de amor transcendental por Deus. O apego de um ser ativo desenvolve-se até o estágio de adesão. E de um devoto amigável desenvolve-se até o estágio de seguimento. E o mesmo também se aplica aos devotos paternais. Devotos em amor conjugal desenvolvem êxtase até o estágio de intensos sentimentos de saudades. Esses são alguns dos aspectos do serviço devocional imaculado ao Senhor. De acordo com Hari Bhakti Sudhodaya, o significado da palavra Itam Bhuta é bem-aventurança completa.
A bem-aventurança transcendental, na realização do Brahman impessoal, compara-se à escassa água contida na cova feita pela pegada de um bezerro. Isso não é nada, em comparação com o oceano de bem-aventurança, da visão, da personalidade de Deus. A forma pessoal do Senhor Sri Krishna é tão atrativa que compreende toda a atração, toda a bem-aventurança e todos os sabores, raças. Essas atrações são tão fortes que ninguém quer trocá-las por desfrute material, poderes místicos e liberação. Não há necessidade de argumentos lógicos para comprovar esta afirmação, mas por sua própria natureza, uma pessoa é atraída pelas qualidades do Senhor Sri Krishna. Devemos saber com certeza que as qualidades do Senhor nada têm a ver com qualidades mundanas. Todas elas são plenas de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. Há inumeráveis qualidades do Senhor, e uma pessoa é atraída por uma qualidade, enquanto outra é atraída por outra. Grandes sábios, tais como os 4 devotos celibatários, Sanaka, Sanatana, Sananda e Sanat Kumara, foram atraídos pela fragrância das flores e folhas de Tulasi, untadas com a polpa de sândalo, oferecidas aos pés de lótus do Senhor. De modo semelhante, Shukadev Goswami foi atraído pelos passatempos transcendentais do Senhor. Shukadev Goswami já estava situado no estágio liberado. Contudo, ele foi atraído pelos passatempos do Senhor. Isso prova que a qualidade de seus passatempos nada tem a ver com a afinidade material. De forma similar, as jovens donzelas vaqueirinhas foram atraídas pelos aspectos corpóreos do Senhor. E Rukmini foi atraída por ouvir sobre as glórias do Senhor. O Senhor Krishna atrai mesmo a mente da deusa da fortuna. Ele atrai, em casos especiais, as mentes de todas as mocinhas. Ele atrai as mentes das senhoras mais idosas, através da afeição filial. Ele atrai as mentes masculinas nos humores de servidão e amizade. A palavra Hari encerra vários significados, mas o principal sentido desta palavra é que ele, o Senhor, destrói tudo que é inauspicioso e cativa a mente do devoto, concedendo-lhe puro amor transcendental. Por lembrar-se do Senhor, quando está em aflição aguda, uma pessoa pode livrar-se de todas as variedades de misérias e ansiedades. Gradualmente, o Senhor destrói todos os obstáculos no caminho do serviço devocional de um devoto puro. E o resultado das 9 atividades devocionais, tais como ouvir e cantar, manifesta-se. Através de seus aspectos pessoais e atributos transcendentais, o Senhor atrai todas as atividades psicológicas de um devoto puro. Este é o poder de atração do Senhor Krishna. A atração é tão poderosa que um devoto puro nunca anseia por nenhum dos 4 princípios da religião. Esses são os aspectos atrativos dos atributos transcendentais do Senhor. E, adicionando a isso as palavras api e cha, podemos aumentar os significados ilimitadamente. Segundo a gramática sânscrita, há 7 sinônimos para a palavra api. Assim, interpretando todas e cada uma das palavras deste shloka, podemos ver números ilimitados de qualidades transcendentais do Senhor Krishna, que atraem a mente
de um devoto puro. Verso 11. Srila Shukadev Goswami, filho de Srila Vyasadeva, não era apenas transcendentalmente poderoso. Ele também era muito querido pelos devotos do Senhor. Assim, ele submeteu-se ao estudo desta grande narrativa, Srimad Bhagavatam. Significado. Segundo o Brahma Vaivarta Purana, Srila Shukadev Goswami era uma alma liberada, mesmo dentro do ventre de sua mãe. Srila Vyasadeva sabia que a criança, após seu nascimento, não permaneceria em casa. Portanto, ele, Vyasadeva, inculcou-lhe a sinopse do Bhagavatam para que o filho pudesse apegar-se às atividades transcendentais do Senhor. Após seu nascimento, o filho foi ainda mais educado no tema do Bhagavatam, com a recitação dos próprios poemas. A ideia é que geralmente as almas liberadas são apegadas ao aspecto do Brahman impessoal, com uma visão monística de tornarem-se unas com o Todo Supremo. Mas pela companhia de devotos puros como Vyasadeva, mesmo as almas liberadas são atraídas pelas qualidades transcendentais do Senhor. Pela misericórdia de Sri Narada, Srila Vyasadeva foi capaz de narrar a grande epopeia do Srimad Bhagavatam, e pela misericórdia de Vyasadeva, Srila Shukadev Goswami foi capaz de assimilar-lhe o significado. As qualidades transcendentais do Senhor são de tal modo atrativas que Srila Shukadev Goswami desligou-se do estado de completa absorção no Brahman impessoal e aceitou positivamente a atividade pessoal do Senhor. Ele foi praticamente desalojado da concepção impessoal do Absoluto, pensando consigo mesmo que simplesmente perdera tanto tempo em devotar-se ao aspecto impessoal do Supremo. Ou, em outras palavras, ele realizou-se em maior bem-aventurança transcendental, com o aspecto pessoal, do que com o impessoal. E desde então, ele não apenas tornou-se muito querido pelos Vishnujanas, ou devotos do Senhor, como também os Vishnujanas tornaram-se muito queridos por ele. Os devotos do Senhor, que não desejam matar a individualidade das entidades vivas, e que desejam tornar-se servos pessoais do Senhor, não gostam muito dos impersonalistas. E, do mesmo modo, os impersonalistas, que desejam tornar-se uno com o Supremo, são incapazes de dar valor aos devotos do Senhor. Assim, desde tempos imemoriais, esses dois peregrinos transcendentais têm sido frequentes competidores. Em outras palavras, cada um deles gosta de manter-se separado do outro por causa das realizações últimas pessoal e impessoal. Parece, portanto, que Srila Shukadev Goswami também não tinha apreço pelos devotos. Mas desde que ele próprio tornou-se um devoto plenamente satisfeito, ele desejava sempre a companhia dos Vishnujanas, e os Vishnujanas também gostavam de sua companhia, desde que ele se tornou um Bhagavata pessoal. Assim, tanto o filho quanto o pai eram completamente cientes do conhecimento transcendental em Brahman. E mais tarde, ambos absorveram-se nos aspectos pessoais do Senhor Supremo. A pergunta sobre como Shukadev Goswami foi atraído pela narração do Bhagavatam é desse modo perfeitamente respondida neste shloka.